E vamos iniciar então agora o quarto e último painel do dia com o tema O aquecimento global do setor de segurança. Para onde caminham os novos líderes e como atrair e reter talentos? E como nos painéis anteriores, vocês podem ficar à vontade, vocês que estão nos acompanhando pela TVD, para participar com perguntas e comentários. O espaço reservado para sua contribuição com ideias e também dirimir dúvidas está na sala de transmissão da TVD, na caixa abaixo do vídeo chamada comentário. A nossa equipe de jornalistas está sempre atenta e vai levar essas perguntas à Graça Sermuldi, que é a diretora do Security Leaders. Muito bem, nossos convidados já estão a postos. Temos aí agora o Júlio mais uma vez conosco, ele que é diretor-presidente do Iplan Rio. Boa tarde mais uma vez e bem-vindo, Júlio. Boa tarde, Ângelo. Um grande prazer estar aqui mais uma vez com esse time maravilhoso aí e a Graça conduzindo esse painel. Espero que a gente consiga trazer bastante conteúdo aí para quem está nos assistindo. E com certeza vão trazer. Temos também ela que é a gestora de Segurança da Informação e Riscos de Tecnologia da Informação da Caixa Econômica Federal, Adriana Portela. Oi, Adriana, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento e da vivência da gente no setor. Que ótimo, muito bom tê-la conosco. Também aqui com a gente, a coordenadora de Segurança da Informação do Banco BMG, Caroline Assunção. Oi, Caroline, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo prazer de estar aí contribuindo e participando aí com os nossos colegas de profissão sobre um tema que é tão importante para a gente. Muito bem. E também temos conosco o coordenador-geral de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Governo do Estado do Espírito Santo, Vitor Moradi. Boa tarde, Vitor. Bem-vindo. Boa tarde, Ângelo. Obrigado. Boa tarde, Graça. Mais uma vez, obrigado aí por estar juntos, sempre em temas desafiantes para todos nós. Aos colegas aqui de sala, muito boa tarde. Um prazer compartilhar com vocês esse painel. Muito obrigado. Graça, esse painel promete, hein? Uau! Dois lindos rostos, não é? E inteligentíssimas. Contamos com vocês aí. Bom debate. Obrigada. Obrigada, Ângelo. Bem, em primeiro lugar, agradecer nossa audiência, né? Já tinha gente aqui me perguntando, mas que hora vai começar? Mas não vai começar? Então, que bom que vocês estão aí o dia inteiro. A gente começou essa jornada às 9 da manhã, pessoal. Que bacana, que bom, que audiência sensacional. Aumenta a nossa responsabilidade desse lado, mas é muito bom, né? Saber que vocês estão aí nos acompanhando. Então, continuem aí. Esse painel de encerramento é sensacional, porque o tema é muito instigante, motivador, desafiador, que é falar sobre pessoas, né? Falamos sobre processos, falamos de tecnologia, mas temos que terminar falando do elemento principal, que somos nós, as pessoas que fazem as coisas acontecerem. E aí eu cunhei aí essa frase do nosso painel, Vitor, Júlio, Adriana e Caroline me deem nessa concessão de falar do aquecimento global da área de segurança. Eu falo isso, o pessoal que está me assistindo já tinha comentado aqui no nosso esquenta no painel, porque eu tenho recebido demais solicitações, indicações, basta acompanhar o LinkedIn, basta conversar com gestores para a gente perceber como está aquecido esse mercado, mas, ao mesmo tempo, como há uma carência de recursos humanos. E é exatamente por aí que eu vou começar. E a gente tem aqui a oportunidade de conversar com profissionais com grande experiência, que há muito tempo estão acompanhando essa evolução, e jovens profissionais, principalmente mulheres, que estão agora cada vez mais atuando no setor de cyber, falando também dessa nova geração, dos desafios e de como é reter talentos nesse modelo. Eu vou aqui, por uma questão até de tempo de parceria, convidar o Vitor Murá para começar a nossa conversa. Vitor, tudo bem? E, Vitor, quando nós começamos, acho que você participou talvez do primeiro, se não do segundo, Security Leaders, e eu me lembro que naquela época já se falava um pouco sobre isso, mas eu acho que talvez a gente não pudesse imaginar que com o tempo o setor, né, estamos falando de 11 anos atrás, cresceria tanto e que hoje haveria uma carência tão grande de profissionais de segurança. Como é que está sendo isso para você numa área de governo? É mais difícil ainda de conquistar e reter esses talentos? Fala um pouco dessa trajetória, de como é que está essa situação hoje. Vamos lá, Graça. Na verdade, sou veterano, fizemos o primeiro security, né? Ah, tá vendo? Pois é, somos veteranos.
Mas, veja, essa temática que você colocou, ela é realmente importante. É muito difícil reter pessoal de tecnologia em governo. E a gente estava, né, conversando com vocês um pouco antes, mas vamos passar para o nosso pessoal aqui que está nos assistindo. Os governos, eles foram obrigados, praticamente, compelidos a migrar para plataformas digitais, não só por causa do Covid, mas também agora por causa da grande demanda de serviços que vão ser exigidos de governo, principalmente em áreas de saúde, área educacional, área de segurança. Então, exigiu-se muito mais que as estruturas de segurança da informação estivessem também preparadas para isso, que não estavam. Também começou a se falar e quebrou-se um paradigma a questão de teletrabalho. Então, começamos a botar funcionários públicos em casa, que não se tinha esse hábito, nem o costume, muito menos a questão tecnológica para que isso acontecesse. Então, se antes a gente brincava que o governo era queijo suíço, agora comeram o queijo todo, porque ficou simplesmente verdadeiras crateras. Mas, respondendo a sua pergunta, a dificuldade de reter pessoal é muito grande. O governo não tem gatilhos de incentivar, de aumento de salário, de dar premiações como iniciativa privada. Então, a gente tem que apelar realmente para quase instintos de cidadania, e só ficam aqueles realmente envolvidos com a causa pública. Então, eu ia até brincar com você, não é aquecimento global, para nós de governo aqui já é caldeirão efervescente da questão tecnológica. Está muito difícil de reter esses talentos, a gente tem que ser muito criativo, tem que contar com o pessoal realmente que tem vontade de fazer as coisas acontecer. E aí, claro, né, o governo tem que começar a mudar um pouco a sua concepção e apoiar um pouco mais em mercado. Já que eu não consigo reter talentos, eu vou ter que adquirir isso de forma como prestadores de serviço e para poder conseguir manter a questão tecnológica, principalmente a questão de segurança, como um ativo meu. Áudio, Graça, seu áudio. Aqui, pronto. Ok. Eu vou fazer um contraponto, a colocação do Vitor, muito interessante, e especificamente falando sobre o desafio de governo, e olhar a questão da iniciativa privada, né? Porque, na verdade, Vitor, o que eu estou ouvindo de você, do ponto de vista de governo, eu também ouço do mercado privado. Na verdade, eu acho que hoje é realmente um desafio de todo o setor, né, de todas as empresas que precisam desses recursos, conseguir realmente tê-los. Então, eu queria ouvir a opinião da Carolina, que faz parte dessa nova geração, né, que também está atuando na área de segurança, e qual é a sua visão inicial aí sobre essa questão dos talentos e dos recursos humanos na área de segurança. Bom, como uma nova líder, digamos assim, realmente, né, de uma nova geração, uma geração que realmente nasceu junto à tecnologia, que viu essa coisa toda, né, evoluir de uma forma muito grande, eu também hoje presencio essa dificuldade. É muito complicado para o banco hoje reter um talento nato, né, de segurança da informação, alguém com uma skill diferenciada, alguém que realmente possa contribuir para a mudança de paradigma que a gente tanto fala e que o mercado tanto precisa. O que se vê, o que a gente vê realmente são profissionais que, sim, talvez estão no início de carreira, já têm uma carreira consolidada, mas que precisam, talvez, pensar um pouquinho fora da caixa. O que eu quero dizer é, às vezes a gente tem aqui aquele framework, aquelas boas práticas para serem seguidas, mas talvez a gente precisa colocar uma pimentinha para falar assim, ok, é isso mesmo que a minha organização precisa? Então, esse talento, que é um talento muito importante hoje para o mercado financeiro, é um talento muito escasso, que é um talento que olha para as coisas com uma perspectiva totalmente diferente. Fala, gente, ok, a prática diz isso, mas talvez aquele ponto lá é o que a gente realmente precisa proteger, o que a gente precisa realmente olhar. Então, é essa dificuldade hoje que eu vejo dos meus colegas e que eu realmente passo hoje lá no banco. Quer dizer, o que você está trazendo também interessante, assim como o Vitor trouxe o posicionamento dele, é que muitas vezes até tem a carência de pessoal, mas também tem a carência do skill, né? Às vezes você tem até o profissional disponível, mas ele não tem o skill hoje que é necessário, que é essa pegada da segurança que tem que olhar um pouco mais para fora da caixa. Eu gostei dessa sua colocação. Exatamente. Né? É o que a gente vem falando cada vez mais, né? A segurança atrelada ao negócio. Então, tem esse insight. Isso aí.
de business, muito legal. Júlio, sua vez agora, vou colocar para você. Você concorda com o Vitor? Você está numa área, né, próxima à do Vitor também, né, e deve, com certeza, também ter esse grande desafio. Como é que você está vendo a necessidade desses novos talentos? Como é que você vê a chegada deles e como que você vê o que você pode fazer, contribuir para aumentar, para melhorar esse quadro? O Graça Vitor tem toda a razão, ele expôs aí as principais dificuldades do serviço público, né, seja na retenção, na contratação de talentos, porque normalmente o serviço público contrata ou através de uma empresa ou por um concurso, né? Então, há anos que a gente está sem um concurso público. E, na verdade, quando a gente fala de trabalho, mercado de trabalho, as profissões, muitas profissões, elas ainda nem surgiram, né? Outro dia eu estava vendo um artigo falando de 21 profissões do futuro, e uma delas me chamou a atenção, que seria o analista de cibercidade, né? Então, aquele cara que tem como objetivo garantir a segurança e a funcionalidade da cidade, o funcionamento dela, tendo em vista que daqui a pouco tudo é digital, tudo vai ser digital, né? Principalmente com a chegada do 5G. Então, são os semáforos, os controles de rio, de marés. Então, assim, esse profissional, que ainda hoje nem existe, né? Ele também vai precisar ser contratado por um órgão público. Então, a atualização das profissões no órgão público, ela é fundamental para garantir a sua sobrevivência. Como o Vitor citou também, a transformação digital ela vem crescendo e é um caminho sem volta para o serviço público. Hoje o cidadão não admite ter que ir a uma repartição pública naquele horário específico, de 10 da manhã às 4 da tarde, para retirar uma certidão que ele poderia tirar pela internet. E eu não estou nem falando se é de graça ou se é pago, né? Então, assim, mas ele quer ter a liberdade de 11 horas da noite, num domingo, ele lembrou, entrar na internet e emitir. Ele tem todo esse direito, porque a iniciativa privada já está nisso há muito tempo. Mas cada vez que a gente coloca mais serviços na rua, maior é essa responsabilidade, esse aquecimento global que você chamou, ele vem crescendo já há alguns anos, principalmente depois que falaram de LGPD, desde 2018, né? Vem surgindo essa necessidade e esses profissionais estão cada vez mais escassos. Acho que foi a Caroline que citou em relação aos skills. Não adianta querer, né? Você precisa ter esses skills para poder estar nessa função, estar nessa profissão. Querer muita gente quer, mas às vezes não consegue, né? Então eu acho que é isso, Graça. Eu acho que a gente de fato tem uma dificuldade maior, o governo tem isso aí. E a retenção de talentos ela é cada vez mais difícil. A gente viu o exemplo aí da Caroline falando, que é da iniciativa privada. Na verdade, o profissional hoje ele não quer ficar preso em lugar nenhum. E eu acho que com essa questão da pandemia, com a aceleração do home office, cada vez mais complexo ainda. Ele está solto, né? Ele está em qualquer lugar do mundo, trabalhando com qualquer empresa do mundo. Então, assim, vai ser mais difícil ainda reter um talento que você nem vê, que você não está nem perto dele, né? Então, é verdade. Vamos ver esses desafios aí, acho que vai ser interessante. Muito boa a sua colocação, que você nem vê, né, muitas vezes. Adriana, volto para você, estou fazendo aqui um contraponto, né? E está mais fácil aí para você, Adriana? Super, só que não, né? A dificuldade é a mesma para mim, para eles e para o mundo. Hoje a gente tem um déficit de 4 milhões de profissionais no mundo na área de cyber. Então, assim, a vida está dura para todo mundo. O Brasil está em segundo lugar, né? Os Estados Unidos em primeiro lugar, o Brasil no segundo, nessa demanda. Em relação ao continente, a gente só perde para a Ásia e para o Pacífico. Então, assim, vem para cá, gente, porque a gente está precisando de vocês, né? E aí eu ainda faço um convite maior, mulherada do meu Brasil, vem, né? Vem junto. Por quê? Porque apesar de nós sermos poucas, a gente é forte, né? Então, se a gente for pegar, assim, números, somos 24% do mercado. Porém, nos cargos de liderança, a gente está em destaque, né? E aí tem uns números interessantes aqui,
que em cargos de executivo a gente está em 28%, os homens estão em 19%. E por quê? Né? Tem aí estudos científicos que demonstram a capacidade feminina, a instintiva capacidade feminina de investigação. E isso no mundo de cyber é tesouro, né? É assim, é o core da atividade. Você não pode ser uma pessoa pouco curiosa, você tem que ser uma pessoa muito curiosa, porque é o contraponto do hacker, né? É isso que ele faz, e a gente tem que fazer 2 vezes mais rápido que ele, né? Esses seus dados são muito interessantes, até vou complementá-los, Adriana, porque nós fizemos no Security Leaders passado, no ano passado ainda presencial, um painel de mulheres em cyber, né? E com certeza quando reeditá-lo você vai estar participando, Caroline também. E exatamente apresentamos uma pesquisa que mostrava isso, que as mulheres, embora em minoria no setor de segurança, elas alcançam cargos de liderança muito mais rapidamente que os homens. Então, assim, até um dado interessante. Então, valeu muito você ter enfatizado isso. Eu gostaria agora de passar para uma segunda discussão que eu acho interessante também. Ok, então tivemos aí a colocação de vocês, vários ângulos, né? Mas todos concordando com essa minha frase aí, super interessante do aquecimento, mas da falta de talentos. Mas, na verdade, eu também recebo muitos e-mails, mensagens de WhatsApp dizendo: Graça, eu estou procurando uma vaga na área de segurança, eu estou saindo de tal lugar e indo para outro. Será que não tem aí um pouco que a Caroline falou, que eu queria ouvir vocês? Quer dizer, a segurança está mudando, né? Nós passamos hoje o dia todo falando sobre isso, novas arquiteturas, novo modelo, o fim do perímetro que a Covid matou, que o pessoal falou aqui, brincou. Então, assim, essa segurança, ela também está sendo uma nova segurança. Será que também não está aí o problema de se procurar também, como profissionais, esses skills, e talvez isso não esteja aí nos modelos tradicionais, né, de certificações, porque às vezes o profissional passou por todo esse percurso, mas vai para uma entrevista, uma avaliação, e aí tem um perfil técnico demais e não se enquadra no modelo mais ágil, mais inovador, que é o que as empresas estão buscando hoje. Vamos falar um pouco sobre isso? Júlio, qual é a sua opinião? A gente está falando muito de desenvolvimento ágil, a gente está falando de inovação, a gente está falando de empresas que estão procurando pessoas com esse perfil, aí vai para a segurança. E aí vem o perfil técnico, talvez um pouco mais, né, conservador, cheio de certificações, preocupados com os compliance, com não, e peraí, tem que monitorar. Será que tem um descompasso nisso aí, Júlio? Acho que você tocou num ponto importante, né? Na verdade, um profissional, seja ele de segurança ou de qualquer outra área, ele tem que saber buscar o equilíbrio também com essas outras habilidades que você citou. Então, assim, as empresas hoje são mais exigentes, porque você tem uma oferta, a Adriana até citou uma oferta e um déficit, na verdade, de profissionais para... eu acredito muito nisso, né? Talvez você tenha profissionais, você tenha vagas, mas esses caras não se encontram, né? Essa coisa não acontece. Como você falou, tem muita gente pedindo emprego, tem muita gente querendo contratar, mas por que essas coisas não se encontram, né? Então, eu acho que os profissionais eles têm que estar muito ligados em relação a isso, deixar o technical case um pouco de lado, não que não seja importante, é fundamental, mas ter um olhar para outras habilidades, e essas habilidades passam pela inteligência emocional, seja por um desenvolvimento ágil, por uma agilidade em relação a executar resoluções de problemas. Então, hoje, o profissional essencialmente técnico, ele, de fato, acaba perdendo um pouco do espaço, né? Então, ele precisa ter um outro olhar, ter uma visão um pouco mais ampla e preferencialmente conhecer um ambiente de trabalho local que ele pretende trabalhar, né? Então, é fundamental isso, Graça. Eu acredito que somente conjugando essas habilidades que vai ser possível resolver esse tipo de problema, e você tem excelentes técnicos que bastariam fazer esse upgrade de habilidades para conseguir melhores empregos ou até conseguir algum emprego, né? Então, acho que o caminho é esse, tentar encontrar esse equilíbrio
E sei que é difícil, mas que é fundamental hoje em dia para manter a empregabilidade, principalmente nesse momento de mudança que está acontecendo de uma velocidade absurda, né? Muito acelerada. Muito acelerada. Caroline, diante do que o Júlio colocou, eu queria a sua opinião. Por que é tão difícil? Quer dizer, a formação da segurança ainda é uma formação técnica, é difícil, ao mesmo tempo, percorrer esse caminho técnico e ter esse skill mais estratégico, mesmo que ele não vá ocupar um cargo de liderança, um cargo estratégico, me parece que cada vez mais ele precisa ter uma visão 360, porque é tão difícil avançar nesse sentido o profissional de segurança. Bom, um pouquinho mais atrás, a pergunta sobre se a gente realmente precisa, o que a gente precisa evoluir nos profissionais que a gente tem hoje, e realmente hoje a gente percebe muito um descasamento do que a empresa quer, que o profissional pode oferecer, né? Eu quero colocar um pouquinho mais atrás. Quando eu estava começando os meus primeiros passos aí na faculdade, nos cursos técnicos sobre TI, um professor falou uma frase que ficou para mim o resto da vida. Ele disse, gente, aqui a gente está aprendendo a técnica, mas eu vou dizer para vocês, o que as empresas contratam são caráter, e elas treinam as técnicas. Então, preocupe-se em desenvolver soft skills. E eu levei isso para a minha vida, para a minha carreira, e realmente isso fez toda a diferença no meu crescimento profissional, do meu ponto de vista, porque hoje o profissional de segurança da informação em si, ele é um cara que realmente precisa ter uma proficiência muito grande em várias áreas. As empresas hoje, elas não querem escutar, de fato, um não da segurança. Não que esse não tem que ocorrer, ele tem que ocorrer. É a nossa função para a empresa onde que ela corre o risco. O ponto nós estamos ali realmente para fazer com que a empresa ela consiga atingir os seus recursos, né, suas estratégias, os seus produtos no mercado, e no mercado muito mais rápido, muito mais competitivo, muito mais agressivo, considerando principalmente o mercado financeiro, as coisas mudam muito rápido, eu tenho muitas legislações, então esse mercado é rápido. Logo, o negócio precisa ser rápido, a segurança precisa ser rápido. Então, se eu tenho um profissional, que ele é um profissional, que ele está olhando apenas para a técnica, que ele está dizendo, se eu fizer isso, consequentemente isso acontece, ele não está muito me ajudando a criar essa confiança, essa base para que meu negócio avance. Então, eu tenho que ter um profissional que ele literalmente saia da caixa, que ele diga, ele olha o problema e fala, ok, e se a gente fizesse diferente? O que eu posso fazer para permitir que o negócio avance? Aonde a gente tem que engajar as equipes corretas para que esse projeto nasça com a segurança? Ou seja, ele precisa me ajudar e ajudar a companhia a fazer o tilt left. Onde que a gente precisa começar a fazer o aculturamento para que essas coisas aconteçam? A técnica em si, ele vai aprender com o dia a dia. Isso realmente, o compartilhamento, a colaboração entre os profissionais de segurança é algo nativo, né? A gente vê que a maioria dos de segurança da informação são muito adeptos ao software livre, então é algo que já está dentro do profissional. O ponto como realmente jogar essas características, a negociação, o engajamento, o brilho nos olhos, realmente, para fazer a empresa avançar. Então, é isso que eu procuro, por exemplo, quando eu vou entrevistar um candidato. Ele tem amor realmente ao que ele quer transformar, ele quer fazer a segurança de uma forma diferente. E é isso realmente que eu entendo que seria algo que seria interessante para se desenvolver. São as soft skills que a gente precisa realmente olhar. Porque se ele olha para esse ponto de vista, tudo aquilo que o mercado precisa e precisa no futuro, por exemplo, se ele precisa ter skills de dado, análise de dados, BI, etc., ele vai olhar porque ele ama o que ele faz. Então, bom, essa é a minha visão, sabe? Excelente, excelente, Caroline, muito boa, está sendo bastante elogiada aqui, e também o nosso painel. Eu vou começar a trazer os comentários, né, de vocês, até porque vocês estão até agora aqui conosco, já no nosso último painel, então tenho que trazer os comentários. Então, o primeiro comentário aqui, muito importante, é nos parabenizando pela iniciativa de trazer o tema e de trazer as áreas de governo para também falarem sobre isso. Uma pergunta que eu vou direcionar para o Vitor, interessante, é exatamente a seguinte: será que uma grande dificuldade na área de governo, além do processo de contratação ser bastante complexo, não seria que talvez o governo hoje, como entidade, não seja tão atraente para os novos profissionais? O que você acha, Vitor?
Graça, eu acho que, do ponto de vista salarial, não é atraente nem um pouquinho e nunca vai ser, né? O governo não consegue pagar bem, até pela quantidade de funcionários que tem. Mas a pergunta ela é muito propícia, porque vamos fazer um comparativo. Antes de pandemia, antes de transformação digital, a gente tratava a segurança da informação como tratava a TI, o cara tinha que ter um skill de muita técnica, muita certificação, porque ele estava dentro de uma fronteira, DMZ, dentro de uma fronteira. Quando veio a pandemia catalisando tudo isso e veio a transformação digital, ela veio com a questão de transformação cultural. A própria legislação, a LGPD, está aí, e veja, eu não tenho mais que ter um skill de profissional de segurança da informação pura e simplesmente. Eu estou transferindo esse ônus lá para o atendente do balcão, porque ali começa a anonimização, né? O cara vai ter que tratar a informação, tratar o dado, desde o balcão de atendimento de uma repartição pública até a alta gestão. Então, nós estamos sofrendo uma migração desse perfil, e aí eu acho, de novo, baseado na pergunta que o telespectador fez, está aí a atração do governo, porque a gente não está falando mais só de um skill com certificação técnica, nós estamos falando de uma pessoa que tem que realmente sair da caixa, em olhar o todo, olhar o contexto, naquela visão bem holística da coisa, para ajudar nessa nova visão do que é o governo digital, do que é a sociedade digital, para que todos possam contribuir. A gente sempre falava nos nossos painéis, você lembra? Não é só uma questão de tecnologia, tem que envolver a pessoa, é processo, é pessoa. Agora, então, isso já está sacramentado. A gente tem que envolver pessoas, tem que envolver processo. E aí eu acho que, respondendo a pergunta, agora o governo voltou a ser atraente, porque o desafio é muito maior. Agora nós temos que transformar culturalmente, quebrar paradigmas, derrubar muros do governo como um todo, para que este governo continue seja uma ferramenta útil para a própria sociedade. Assim, resumindo, é isso. Muito interessante. Eu tenho um comentário aqui para compartilhar com vocês, do André Gevert, que está sempre com a gente. Sou servidor público, trabalho no Inmetro, e é muito bom escutar os desafios de SI de 2 líderes de organizações públicas. Parabéns, TVD, pela iniciativa e por vocês estarem compartilhando. Adriana, tem uma pergunta aqui para você. Qual é a sua opinião em relação a uma outra questão que eu acho importante? É o impacto do gestor no processo de aprimoramento e retenção do talento. Você não acha também que, além dos profissionais terem que evoluir no sentido de ter novos skills, os gestores também não têm um grande desafio no sentido de manter, incentivar os novos talentos? Para você, o quanto que isso é relevante, esse equilíbrio também, do ponto de vista do gestor? Isso é a minha paixão, né? Acho que o gestor... Você gosta de falar, tocou no meu coração aqui. Foi-se o tempo, né, que a gente conseguia reconhecer um bom técnico, promovendo ele a gestor, né? Você consegue um péssimo gestor e ainda perde um técnico de qualidade. O gestor, gente, ele tem que inspirar. E às vezes eu fico pensando, por que não temos pessoas para trabalhar nessa área, naquela área ou naquela outra área? Simplesmente porque 90% das pessoas se demitem do gestor. Eles não se demitem da unidade, eles não se demitem da empresa. Eles se demitem do gestor. Eles não aguentam aquela pessoa que fica com ele, ao lado dele, mais de 8 horas, infernizando a vida dele. Então, assim, não é só o repassador de atividades, né? Mas eu acho que essa paixão, ela tem que ser muito, muito, muito disseminada pela liderança. Então, um líder que não é apaixonado, não vai ter equipes apaixonadas, não vai passar para a multidão essa paixão, não vai engajar toda a empresa, as áreas de negócio, que aquele movimento da segurança é super sensacional, e vamos junto, e vamos conseguir. Então, gente, é mantra, é catequização, é confiança, empatia, energia. A liderança não é do gestor, a liderança é individual. E todos, assim como todos são segurança, assim como todos são risco, todos são gestores. E aí, quando a gente tiver essa convicção, eu acho que a gente transforma. E aí não tem a falta, só tem o plus, sabe? Só tem a abundância, porque a gente fica muito na teoria da escassez.
E não dá mais para viver nessa energia, né? Na verdade, tem para todo mundo, se todo mundo estiver no lugar certo, fazendo aquilo que sabe fazer, e não aquilo que a mãe, que o pai mandou fazer, ou aquele trabalho que ele detesta e está indo todo dia lá fazer. O gestor, ele consegue enxergar isso, e ele consegue pôr a pessoa certa no lugar certo, quer seja na iniciativa privada, quer seja na pública. E é um exercício de sair da acomodação, né, e pensar que, pô, você tá lá, né, vamos fazer um negócio direito, vamos fazer um trabalho gostoso, né, vamos fazer um negócio valer a pena, para que você tenha um legado. Você quer ser lembrado como, né, aquele cara chato? É melhor não, né, é isso. Muito interessante, Júlio. O que você acha da pergunta e dessa colocação da Adriana? As pessoas, em geral, se demitem do gestor. Bem interessante essa frase e essa pergunta apropriada. Achei uma excelente colocação e eu acho que o gestor deveria ter essa percepção da responsabilidade que ele tem, né? Quem aqui nunca nunca passou por uma chefia que te desmotivou e que te levou para baixo e que não soube reconhecer os seus potenciais, não teve paciência, por qualquer motivo, né? Então, assim, no serviço público isso é pior ainda, né? Porque você acaba desmotivando e perdendo um grande talento por conta de uma gestão ruim. Então, o serviço público ele tem um papel fundamental. Eu acho que, eu falo isso, o serviço público não é para qualquer um. O serviço público é para quem, de fato, quer prestar um serviço para a sociedade. Quando a gente coloca um serviço na internet, a gente não está colocando um serviço na internet só por colocar. A gente está colocando porque a gente quer dar uma facilidade para aquele cidadão, a gente sabe a dificuldade que é. Então, assim, tudo isso está por trás, né? E o gestor, o líder inspirador, como a Adriana colocou, é fundamental, principalmente no serviço público, mais até do que na iniciativa privada. Na iniciativa privada, o cara sai, vai para outro lugar. Mas no serviço público, o que você tem aí, eu tenho 21 anos de prefeitura, o Vitor deve ter muito tempo também no governo do estado do Espírito Santo. Então, assim, a Adriana também na Caixa Econômica. Então, assim, acho que isso é fundamental, talvez mais importante do que o techniquez daquele profissional, é o gestor, é o líder inspirador, é o líder que vai conseguir tirar, porque todo mundo tem, não tem uma pessoa que não tenha qualidade. O gestor ele tem que saber reconhecer essas qualidades e conseguir tirar o melhor daquele time. Então, se a Adriana faz muito bem aquilo ali, o Vitor aquilo ali e a Carolina aquilo ali, vamos juntar esses três para que a gente tenha um resultado perfeito, porque cada um tem a sua habilidade. Não dá para pedir para o Vitor, se o Vitor é atacante, querer jogar no gol, e vice-versa, né? Então, assim, a gente tem que, o líder ele tem que reconhecer o potencial de cada pessoa e saber usar, explorar, até para que aquele profissional se sinta motivado e que veja os resultados dele aparecendo. Tem mais uma pergunta. Pessoal, estou avançando um pouquinho, mas já vou terminar, né? Porque a gente começou com um pouquinho de atraso, mas está muito interessante essa nossa conversa. Eu vou trazer mais uma pergunta. A pergunta é do Reinaldo NG. Ele diz o seguinte: os líderes de hoje necessitam se conectar de forma mais ágil com os profissionais que estão entrando na área, assim como os profissionais que estão entrando na área necessitam entender o negócio para contribuir. Vocês acham que tecnologia podia ajudar nisso? Vocês acham que poderia ter uma maneira também da gente usar a própria tecnologia para conseguir agilizar essa relação e esse entrosamento? Quem pode responder essa pergunta? Porque essa aí é uma pegadinha difícil, né? Eu só queria falar de uma tecnologia que eu acho que é a mais importante, que é a tecnologia humana. Eu acho que ela resolve esse problema aí bastante. Ó, que bom, viu, Reinaldo? Já tem aqui uma dica boa da Adriana, que nessa relação humana é melhor esquecer a tecnologia e ir no humano mesmo, né? Você também acha, Vitor? Complementando o que a Adriana falou, o que nós estamos fazendo nesse exato momento aqui e o que as pessoas passaram a fazer para não ficarem de fato isoladas, né? A tecnologia humanizou o contato que o vírus afastou. Exato. Então, a Adriana foi bem na fala dela, então, respondendo ao colega, a tecnologia, ela hoje está nos facultando, por exemplo, cada um de nós em um lugar, e cada um de nós falando sobre o mesmo tema,
os idosos não estão tão afastados, né, os doentes não estão tão isolados. Eu acho que a grande prova de que a tecnologia está favorecendo esse momento é essa que nós estamos vivendo. Perfeito. Pessoal, olha, muitos comentários, temos aqui a nossa audiência nos acompanhando, sempre acompanho vocês pela TVD, obrigada por proporcionar debates tão relevantes, principalmente trazendo a discussão sobre pessoas aqui no final do Security Leaders Regional. Pessoal, eu adoraria continuar, mas nós vamos ter que passar para uma rodada final de comentários aqui dos nossos debatedores, porque senão vou estourar muito aqui o horário deles, ok? Mas continuem com a gente, vamos ter os comentários finais e as perguntas que, infelizmente, não consegui trazer. A gente continua a TVD com a nossa programação, teremos outros painéis e, com certeza, vamos responder todos os questionamentos. Vamos para uma rodada final de comentários? Vamos lá? Júlio, seu comentário final aí para essa turma. E se você puder, Júlio, eu sempre gosto de atender a galera. Sabe o que muita gente perguntou aqui? E aí eu acho que era um outro painel, se também a questão da LGPD, da necessidade de DPO, se isso não está roubando profissionais da área de segurança. Tem perguntas aqui de tudo. Então, ainda veio essa aqui no finalzinho, aqui na reta final, ainda veio essa pergunta, se não é mais um problema aí para a segurança. Enfim, né? Fica aí só para registrar as dúvidas aqui da audiência. Eu vou começar, Graça, agradecendo aí pelo convite, parabenizando os panelistas por um debate de alto nível, agradecer as perguntas do público, e respondendo essa pergunta aí, sim, e a gente está cada vez mais suscetível a isso, e a gente tem que aprender que talvez a gente não consiga reter talentos. Na verdade, a gente vai ter que reconhecer que eles passam, e a gente tem que explorar o melhor momento na hora que eles passarem. Infelizmente, não tem mais dificilmente você vai ter uma pessoa que vai ficar 50 anos numa empresa, 30, 40 anos numa empresa, e a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso, assim como a gente está aprendendo a trabalhar com home office, usando a tecnologia para aproximar, como o Vitor falou. A gente está fazendo um evento que era presencial e está fazendo um remoto, e está dando um baita resultado, a gente está conseguindo juntar pessoas. Então, assim, o uso da tecnologia é fundamental para isso, mas eu acho que a gente vai ter que se adaptar. A gente tem ainda um mindset lá de trás, e como a Caroline gosta de falar, a gente tem que pensar fora da caixa, não tem jeito, que é para a gente se atualizar e também a gente, né, conseguir tirar o que tem de melhor. Mas não é difícil, assim, eu acho que essa coisa do reter talentos hoje em dia vai ser cada vez mais difícil, principalmente com home office, que aí você quebrou a barreira física da cidade, do bairro, do local. Agora não tem mais isso e a gente vai ter que começar a acostumar a trabalhar, inclusive, com pessoas que talvez a gente nunca veja fisicamente. Tá? Vai ser só por videoconferência mesmo. Excelente. Muito bom o recado do final aqui do Júlio, gostei muito. Só reforçando, talvez não se tenha mais que reter talento, é aproveitar enquanto ele está conosco. Muito legal esse seu recado, Júlio, gostei. Caroline, o que você deixa aí como mensagem para a turma aí pensar um pouquinho? Apesar que você já deixou vários insights, né? O Fora da Caixa, o pessoal de segurança vai ficar aqui com uma boa referência. Ah, que bom. Eu acho que a fala da Adriana ela é muito importante nesse momento da nossa escassez de fato, né? Nós temos talentos, nós temos que identificar aonde eles são os talentos, né? Às vezes eu tenho um profissional que não performa enquanto risco, mas ele é um excelente pentester, que está ali escondido, né? Então a gente diz também para os nossos funcionários, nossos colaboradores, nossos parceiros de jornada, que eles precisam ter paixão, e realmente é também função do gestor trazer aquilo que é importante no meu talento, é ele que forma, é ele que inspira, né, que diz, não, cara, você consegue. Então, a gente diz, talvez, que a gente tem escassez de talento, temos, mas eu acho que nós, enquanto gestores, temos que olhar para dentro e pensar, será que eu, enquanto gestor, também não preciso me transformar? Eu também não tenho que me adaptar, eu também não tenho que trazer propósito, eu também não tenho que trazer visão, estratégia, em vez de simplesmente tarefa, entrega, data, o que a gente pode fazer diferente? Os nossos talentos estão fazendo diferente, mas o que a gente pode agregar, sabe? Então, acho que essa fala dela é maravilhosa e eu concordo completamente. Muito bom, excelente, Caroline. Vitor, sua mensagem final? Graça, obrigado aí, obrigado ao discurso, ao painel de alto nível.
Olha, a gente está vivendo a verdadeira transformação cultural, e não só digital. Então, a escassez de talentos, ela é temporária, penso eu, porque essas profissões também estão migrando, estão se transformando, Verdade. e como o Júlio colocou, vai vir muita gente por amor à causa, a gente tem mercado para nos apoiar. O que a gente tem que ver de melhor é que de ontem não foi igual ao amanhã, né? A pandemia mudou muita coisa, a tecnologia também está mudando muita coisa, mas o mais importante é as pessoas estão mudando conceitualmente. Então, o tópico desse painel, a questão de escassez de talentos, é temporária. As profissões estão mudando na mesma velocidade que a sociedade está mudando. A gente vai estar passando por um período de adaptação. Eu acho que o resultado final ele vai ser muito grandioso para todos nós, porque nós estamos sendo compelidos a mudar. Não é agora se a Carolina vai mudar e a Adriana não vai mudar. Todos nós temos que mudar. Então, é um momento muito gratificante, apesar de tudo triste que está acontecendo, vivenciar essa mudança e fazer parte dela. Eu acho que é a grande mensagem. Perfeito. Adriana, mensagem que você já deixou várias, assim como todos, né? Mas um recado final aí, você gostaria de acrescentar? Eu gosto de seguir umas pessoas que falam de coisas bem diferentes, né? E aí eu acho que isso é uma dica também, né? E aí, não só para os profissionais, a gente acha que tem que pensar no curto, no médio e no longo prazo, né? A gente tem que investir na educação de base para que ela seja também um pouco mais transformadora e menos encaixotada, né? E aí eu acho que fica aquele jargão da criatividade, da inovação, mas na verdade eu acho que a gente precisa ter combinatividade, combinar as coisas, sabe? Fazer as coisas diferentes, olhar novos ares, novas pretensões, novos argumentos, porque o mesmo não vai nos fazer chegar a nenhum lugar diferente. Então, se a gente quer uma profissão melhor, um ambiente de trabalho melhor, né, uma carreira melhor, a gente vai ter que fazer diferente. E fazer diferente significa a gente beber de fontes diferentes. Então, minha gente, tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. É só isso que eu queria falar. Muito bom, Adriana. Pessoal, olha, vários comentários, mas eu vou trazer um, né, que, de certa forma, aqui reúne a maioria, é o da Daniela Verardi. Parabéns aos envolvidos. Evento rico em conteúdo, muito bem organizado e fechando maravilhosamente com esse painel. Já estou ansiosa pela próxima edição regional. Eu também estou ansiosa. E, Júlio, um recado aqui, não posso deixar de trazer. O André diz o seguinte do Inmetro: parabéns ao Júlio pela transformação digital da Prefeitura do Rio de Janeiro. Sensacional. Recado aqui do André. Legal, André, obrigado aí. Acompanhando. Gente, olha, é uma pena, o assunto é ótimo, mas o bom é ficar esse gostinho de quero mais, né? Porque assim como ela comentou aqui e outros, eu também estou ansiosa pelo próximo Security Lead regional. Obrigada, Vitor Murá, meu companheiro de ano, Júlio Urdangarim, sempre com a gente. Nova geração, mulheres na segurança, Carolina Assunção, Adriana Portela, trazendo visões aí totalmente diferenciadas e equilibradas. Foi sensacional. Beijo para vocês, obrigadíssima, foi muito bom. Muitíssimo obrigada.